aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário. Nesta data tão querida, hoje é o seu dia. Curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os seus sonhos tornem realidade. Que Deus te ilumine e te ajude. Só o Deus que interessa, o resto não tem pressa. Seja sempre assim humilde. No ar, entrevista. Ao vivo para você. Sejam bem-vindos. Segunda-feira, 13 de fevereiro, o ano é 2023, 9 horas, 16 minutos, Sindicop, 33 anos de luta em defesa de você, policial penal, servidora do sistema prisional. Muito bem-vindo aqui aos nossos amigos, os nossos convidados de hoje. Deixa eu só tirar a tarja aqui para a gente aparecer melhor. Deixa também já tirar a nossa trilha, não é mesmo? Nesta segunda-feira, recebendo por aqui o presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, e também o Carlos Neves. Vamos ver se está tudo ok, está tudo certinho para a gente iniciar o nosso bate-papo. Gilson, presidente do Sindicop, 33 anos de instituição, hein? Bom dia, Gilson, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Carlos, ouvintes aí do Revista Nacional, Carlos Vítulo e Carlos Neves, né? Bom dia a todos. É isso daí, por falar em Carlos Neves, está sempre aqui com a gente. Muito bom dia, Carlos Neves, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Bom dia, Carlos Vítulo, bom dia, Gilson. E também bom dia a todos os ouvintes e os servidores que estão assistindo também a Rádio Sindicop. É isso daí, a Rádio Sindicop, que é mais uma inovação, já há alguns anos, 3 anos aí, né, do Sindicop, para trazer, para fazer com que a informação, não é mesmo? E tudo aquilo que o Sindicop faz, tudo aquilo que os diretores do Sindicop, não produzem, a gente divulga por aqui também, viu? Gente, data festiva, semana festiva, não é mesmo? Nós vamos falar bastante sobre isso, né? E dessa importância, né? São 33 anos uma instituição se mantendo. E não é só se manter, não é? É se manter com muito trabalho, com muita luta, com foco na defesa, não é mesmo, da categoria, e nós vamos bater aquele papo agora e nós vamos ver, né, o quanto de luta, o quanto, né, os dois diretores do Sindicop aqui, representando, obviamente, toda a diretoria e toda a categoria, tudo que eles já passaram, não é mesmo? Deixa eu já começar aqui, então, com o Carlos Neves, que está por aqui. Carlos Neves, 33 anos de luta, não é mesmo? A introdução aí para a gente, inicialmente, muita luta, né? Talvez a palavra seja essa, né? A história, as lutas e as conquistas, não é mesmo, Carlos Neves? Como que foi, Carlos Neves, sua chegada aí no Sindicop? Como que foram esses anos de luta? Conta pra gente aí mesmo, porque esse programa vai ficar gravado aí para a história, né? Já pensou? Daqui mais 30 anos, não é? As pessoas estarem vindo esse programa, puxa, olha só, hein? Em 2023 o Sindicop fez 33 anos. Já pensou quando estiver fazendo 50 anos, Carlos Neves? Espero estar aqui quando fizer 50, né? A história do Sindicop, ela se constrói com a vida dos trabalhadores e dos servidores, né? Também entrelaça, né? Uma coisa entre a outra, né? Eu venho de movimentos da juventude antes de entrar no sistema penitenciário, né? E diferente da maioria dos filiados, né, que aparecem de última hora, né? Porque sempre tem aquela história de não acreditar na instituição que luta
pelo trabalhador, eu sou uma das exceções. Eu já entrei no sistema penitenciário já filiado ao Sindicop, porque das 3 instituições eu havia estudado e naquela época o Sindicop, né, já era uma boa opção de filiação. Então eu entrei no sistema em 2002 e já era filiado ao Sindicop desde 2001. Já me filiei antes de entrar no sistema, porque a luta, né, e a defesa do direito, ela já era importante para mim antes mesmo de eu entrar. Eu era afiliado a um outro sindicato na profissão anterior que eu tinha e já tinha utilizado o sindicato para manter os meus direitos, né? E também para que eu tivesse conhecimento das lutas, conhecimento daquilo que eu poderia fazer e do direito que eu teria na minha profissão. Então, o Sindicop hoje, dia 15, vai fazer 33 anos, né? E eu tenho 21 anos de filiação ao Sindicop ininterruptas, né? E mais ainda, Vítor, quando eu comecei já a trabalhar no sistema penitenciário, eu já havia sido convidado a participar da luta sindical junto do Sindicop, né? É claro que quando eu entrei também, né, Vítor, você entra meio assim preocupado, né? Será que essa instituição é boa? Será que eu vou ter a assessoria a hora que eu precisar, né? Será que a hora que eu precisar alguém vai me atender, né? E graças a Deus eu tive essa oportunidade, mesmo como participando e mesmo como diretor, eu vi que as pessoas estavam sempre prontas ali a atender. Pessoas que já nem estão mais aqui conosco nesse plano, né? Mas que já militavam, que já lutavam, né? E que por causa delas também terem iniciado isso lá em 1990, hoje o Sindicop é o que é. Então, o Sindicop é uma construção de luta por pessoas do sistema penitenciário, pessoas que começaram com uma ideologia, com uma ideia de preservar os direitos, preservar o trabalhador, né? Que o trabalhador tivesse segurança no trabalho, que tivesse saúde física e psicológica para trabalhar, que não tivesse, já naquela época, os assédios, né, que nós encontramos aí no sistema penitenciário, o desmando do governo, né, também a defesa, né, porque dentro do sistema penitenciário, né, a gente não tem problema só com a diretoria, às vezes tem problema com outro colega e principalmente problema com a massa carcerária, né? E depois disso ainda vem os problemas de saúde que acarreta por causa da nossa profissão. Hoje ainda a nossa média de vida é 45 anos do servidor no sistema penitenciário. Temos os maiores índices aí de suicídio, né? E mesmo assim, né, no estado de São Paulo, o servidor ele trabalha aí por 3, 4 e ele mantém o sistema penitenciário em pé. Vimos aí o último governador, né, João Dória, né, e que não volte mais, né, ele causou grandes prejuízos aí ao servidor e tentou privatizar o sistema penitenciário sucateando, mas ele não contava com o servidor do sistema penitenciário paulista, né? O servidor enfrentou, trabalhou, manteve o sistema funcionando, mesmo com todos os cortes de orçamento, mudança de secretário, retirando aí direitos do trabalhador, tirando todo o incentivo, né, que a pessoa tem de trabalhar. Mesmo assim, ele se deu mal com esse tipo de trabalhador, né? E não é à toa também que o sistema penitenciário de São Paulo é referência para o Brasil inteiro, né? Tudo de bom que tem aqui em São Paulo vai para os outros estados com referência ao sistema penitenciário. Automatização, métodos de trabalho, não é? Nós temos a maior massa carcerária da América Latina aqui no estado de São Paulo. Então, o Sindicop está de parabéns por todo esse trabalho e de parabéns também está o filiado, né? Que sempre está junto nas lutas, direta ou indiretamente, o filiado também que ajuda nos movimentos, né? Como na reforma da Previdência, que a presença do filiado é importantíssima, né? De toda a categoria,
mas é o filiado que nos dá base, nos dá suporte, são eles que nos impulsionam para frente, ajudam a procurar ter melhorias todos os dias, né? E oferecer o máximo de serviços possíveis, né? Então, não só o Sindicop está de parabéns, mas também todos os seus filiados e todos os seus diretores que lá desde o início deram o suor, o seu tempo, a sua dedicação, né, para que hoje o trabalhador possa também dizer que é policial penal, que foi uma luta aí de quase 2 décadas também, foi travadas com unhas e dentes, com muito cansaço, muito suor, né? Com até perda de vidas, né? Por causa desse sonho que nós conseguimos conquistar. Então, o Sindicop está de parabéns, o policial penal também está de parabéns, e essa luta do Sindicop e a luta de todos pela Polícia Penal também é importante. Então, todos têm que sentir amor pela sua profissão, orgulho de ser policial penal, ter orgulho da camisa que veste, né? E saber que ele é importante. Porque a gente só sabe a nossa importância quando a gente falta, né? Quando a gente não está presente ali. Porque não conheço ninguém que esteve na sua residência e apareceu um fugitivo de uma unidade prisional, atacou a sua família, atacou seus filhos na rua, né? Então, não tem esse precedente. Então, o policial penal, o filiado do Sindicop, eles estão de parabéns e espero que o Sindicop aí continue aí por mais umas 2 centenas de anos aí, para que todos tenham esses seus benefícios, né? E é um sindicato inovador também, né? É um sindicato que inova, não fica esperando. A gente nem tem tempo de fazer tanta reportagem de tudo que a gente faz, porque às vezes fazer demais também por fazer não é nada, né, Vitor? É importante a gente levar informação verdadeira, é importante levar uma informação que impacte a vida do trabalhador, não é? E, enquanto isso, a gente está trabalhando, né? Hoje o Sindicop tem aí investido bastante na relação entre a informação e o direito que o trabalhador tem, né? Aí deixa eu parar de falar um pouco, senão vamos ficar falando até amanhã aqui, né? Obrigado. Mas tem muita coisa, muita história para contar, né? E por falar em história, né? O Gilson Barreto, presidente do Sindicop, também certamente. Eu fico pensando aqui, o Gilson, o quanto que os governantes, né, esses que gostam de governar com mão de ferro mesmo, o quanto eles se sentem muitas vezes perturbados e pressionados por causa da ação sindical, né? Porque, na verdade, eles não gostariam disso, né? E, por outro lado, a gente fica pensando, né? Quantas e quantas vidas, quantas e quantas pessoas em 33 anos de existência, quantas ações, quantos benefícios, quantas vidas foram ajudadas, quantos direitos não foram restabelecidos ali pelo Sindicop, tudo isso pela existência de uma instituição sindical extremamente importante, porque a luta sindical, ela é uma luta exclusivamente fundamentada nisso, né, presidente? A defesa dos trabalhadores, né? E hoje, presidente, você aí, né, estando à frente, né, como presidente nesses 33 anos, viu? Orgulho para a gente, não é mesmo, presidente? Com certeza, Carlos. Eu quero pedir desculpa aqui, né? Porque eu tive que fechar a câmera, o microfone, eu ouvi em parte aqui o Carlos. E até gostaria de fazer assim um levantamento histórico do Sindicop nessa questão que você acabou de falar, né? Porque o sindicato é uma ferramenta do trabalhador. E o Sindicop nasceu lá na década de 90, no antigo Instituto IPA, aqui em Bauru, né? Instituto Penal Agrícola. E aqueles colegas da época sentiram a necessidade de ter essa ferramenta em defesa contra essa questão da administração, né? Em defesa do trabalhador,
como uma forma de se prevenir um pouco. E um pouco, né? Eu digo, porque não é fácil. O direito à sindicalização no serviço público, ele nasce em 1988, né, com a Constituição. Até então, servidores públicos só podiam se filiar a associações, que era o que podia para o servidor público. E 88, com a Constituição, aí vem o direito de sindicalização do serviço público. Em 1990, então, nasce o Sindicop ali. Anterior à Constituição de 88, se tinha a tal da verdade sabida, é um instituto que a administração usava para punir, reprimir o assédio, né, que hoje nós falamos de assédio, então era muito maior naquela época, porque se o seu superior falasse que você estava fora do posto ou que você não estava fazendo alguma coisa que era para se fazer, já te punia, e normalmente com suspensão. Então, de 88 para cá, no estado de São Paulo principalmente, a gente passa a ter concursos públicos, servidores estatutários, mesmo assim ainda teve um período de Lei 500, que era um servidor que não era considerado estatutário, que nesse caso específico se judicializou muitas questões para que esse servidor tivesse o mesmo direito do estatutário, a partir de 88 aí, com muitos concursos, né? E essa união de servidores que pensavam em defender os seus direitos e lutar para conquistar outros, esse pessoal ideológico, né? Porque é muita ideologia, vem construindo essa história do Sindicop. Então, o primeiro presidente aqui, que eu me lembro, né, que foi colega meu de trabalho, veio da detenção, inclusive ali no IPA mesmo, teve uma história muito difícil, porque eles deram um flagrante ali num diretor-geral da época e foram perseguidos muito tempo pelo Estado, né, pela Procuradoria, pela mão forte do Estado, com o intuito de mandá-los embora. Não tiveram sucesso. Mesmo lá naquele tempo, a gente fraco, precário, porque eu sou do concurso de 90, mas eu ingressei efetivamente em 91. E desde o meu ingresso aí, já sou filiado, aquele filiado distante, porque a gente sabe como que é o filiado, né? Sou filiado, acredito na causa, pago, mas não tenho tempo de participar. Isso muito comum no nosso meio. Mas eu até que sempre fui um ativista participativo, né? Sempre estava nas reuniões, nas assembleias. O sindicato veio ter a sua primeira sede alugada na década de 90 ainda, que era um antigo prédio de uma serraria aqui em Bauru, que era a Serraria Brasil, que o sindicato nasce aqui, né? E a dificuldade do desconto em folha. São coisas assim administrativas que as pessoas elas não conhecem, né? Mas para você ter um desconto em folha, você precisa ter pelo menos 500 sócios. E até que nós conseguimos chegar nesse patamar, não foi fácil. Aí vem o desconto em folha, porque o custeio é o que mantém as entidades, é o que te dá a oportunidade de promover de verdade a luta, né? Porque você, para fazer uma simples impressão, um xerox, você tem que ter dinheiro para pagar um aluguel. Então, essa história, a gente não pode, né, jamais esquecer a história dos colegas que começaram, das dificuldades que tiveram. Eu, quando me associei, os colegas eles passavam na galeria, em frente à unidade, tinha rifa, a arrecadação era manual ali. Então, a gente fica feliz de hoje o Sindicop ser o que é, por ter participado, bem dizer, de toda a história dele e saber das dificuldades que tivemos, né? Que eu fiz um histórico aí bem lá atrás, mas aí a gente vem caminhando com todas essas dificuldades, com vários presidentes que já teve aqui, cada um com a sua contribuição, com a sua diretoria, porque é outra coisa que a gente acha que o sindicato tem muitas pessoas, né? O pessoal que é de fora acha que
É só falar, eu quero o sindicato aqui, tem um colega para ir lá, e não é assim. Nós não tínhamos afastamentos, somos colegas de trabalho normal, que vai lá e tira as 12 por 36 o plantão. É um voluntariado, é uma dedicação que muitas vezes ela entra para a sua casa também, né? Vai te influenciar lá na sua vida. E não é uma coisa simples ou fácil. Aí, nesse período aí, em 2004, que eu venho me enganjando mais, 2003, né? A partir de 2003, teve uma comissão aí, foi feita uma união dos sindicatos de São Paulo, pensando em fazer um movimento grevista por melhorias de salário. E aí eu fiz parte da comissão de greve aqui em Bauru, assim como o Carlos também já fez parte nessa época aí. Acho que já era até diretor. O Carlos Neves já era diretor antes de mim. E eu sempre fui aquele filiado que participava, ajudava, mas nunca tinha cargo de diretoria, né? Vim ter cargo de diretor aqui, a um convite do senhor João Alferme, que foi o presidente que me antecedeu, que na verdade ele era vice e o seu Pedro era o presidente. Aí, a convite deles, a gente veio participar da diretoria na eleição de 2006, 2007, eu era diretor jurídico, e aí eu comecei a ser um militante mais efetivo, né? Então, aí a gente tem muita história. A greve de 2004 foi assim, um momento histórico no estado de São Paulo, muito grande. A gente conheceu as dificuldades ali de você estar à frente de um sindicato, de uma organização, no enfrentamento contra o Estado, principalmente porque você tem que ter dinheiro e logística. E a logística que nós tivemos mais dificuldade naquele momento foi a comunicação, porque você não tinha essa agilidade de comunicação que você tem hoje, que é o WhatsApp, são os meios de mensagem, o celular, né? Então era telefone comum. E os requisitos dessa greve, embora ela para nós tenha sido vitoriosa, porque parou quase 100% das unidades prisionais, mas também tem aí a parte que a gente tem que entender, né, que foi uma dificuldade que a gente veio superando e que criou muito desânimo na categoria, porque tivemos aí muitas punições, né, inclusive colegas sendo mandados para a NASA, que era um lugar aqui que foi dado o nome, né, era um colégio, que se mandava o servidor para lá para ficar fazendo nada, mas para tirar ele da família dele, do ambiente dele ali. E depois a categoria ficou um bom tempo adormecida, um bom tempo sem essas grandes mobilizações, até que chega em 2014, né? Que foi a outra segunda grande mobilização da categoria no estado de São Paulo. E aí até o Carlos Vitor também, eu acho que já está mais inserido nessa história, né? Não lembro de que ano que o Carlos entrou no movimento, mas o Carlos Vitor já sabe essa história bem. E quem viveu ela também, né? E a gente está aí, continua na luta. A gente procura, né, fazer o melhor, dar o melhor. Nessa luta que eu estou falando, nossa, de São Paulo, aí também começa a se inserir a luta nacional pela regulamentação da categoria, né? Que foi a PEC 308 de 2004, aí tem ações em Brasília, tem ações em São Paulo, e, assim, é uma história muito grande, com companheiros que ladearam aí junto, né? Que a gente tem que valorizar, honrar e agradecer. E os filiados, né? Os filiados que acreditam nesse trabalho, que ajudam a custear, mesmo que não possam participar, mas ele é uma peça importante, porque ele acredita na luta, ele acredita em defender o seu direito, em conquistar o seu direito, e não é uma coisa fácil. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas, né? O sindicalismo não é fácil, os governos ou os patrões não querem o trabalhador organizado, não querem entidades fortes que defendam, de fato, os direitos do trabalhador.
E tanto que a gente, nos últimos 6 anos, a gente viu esse ataque à organização do trabalhador, à organização sindical, né? E aí você tem a mídia, a grande mídia, a serviço das elites, que vão ali e vão colocando que o sindicato não, não é uma entidade séria, que o sindicalista é isso e aquilo, e acaba que tem o poder da comunicação, né? E vai colocando essa mensagem e vai tirando essa ideologia de organização, de associativismo, de cooperativismo, que é a grande ferramenta de defesa dos trabalhadores. Realmente, né? É tudo muito lindo, né? Quando a gente começa a recordar de tudo isso e ver o quanto vale a pena, não é mesmo? Deixa eu mandar aqui, o Gilson Neves, um abraço para o nosso amigo que está mandando mensagem para a gente aqui no WhatsApp, o Luiz Brito, viu? Luiz Brito, ouvinte assíduo aqui do programa Revista Nacional. Acho que ele é até aposentado já, né? Mas ele está sempre aqui, viu? Participa de todas, viu? Ô Luiz Brito, muito obrigado pela sua audiência. Você também, Luiz Brito, faz parte desses 33 anos, viu? Muito obrigado mesmo, sempre pelo teu apoio e pela sua luta. Né, Carlos Neves? Ei, Carlos Neves, daqui um tempinho já pensou, hein? Toda essa luta, né? A gente olhar para trás e falar, poxa vida, eu ajudei a construir. Já pensou na festa dos 50 anos do Sindicop, né? A gente olhar para trás e ver tudo aquilo e falar, poxa vida, eu ajudei a construir, eu fiz parte dessa história. Tem duas coisas muito importantes. Eu queria depois tratar desses dois assuntos com o Gilson, na parte do departamento jurídico, e com o Neves, eu queria tratar a parte do departamento de psicologia. Aí, né, o Neves? Dois departamentos extremamente importantes, né? E o quanto são usados, né? Pela categoria. O Sindicop investe cada vez mais e mais. Sexta-feira nós fizemos até uma entrevista com a Silvia aqui, né? Falando sobre isso. Muito importante esses dois departamentos, né, Neves? Não só os dois, né, Vítor? São todos os departamentos são importantes, né? E inclusive o pessoal que trabalha com a gente, os nossos funcionários, eles também são uma peça importantíssima, né? Porque eles são a primeira referência aí que o servidor tem, ou que o filiado tem, ou aquela pessoa que queira se filiar também, né? No Sindicop. São essas funcionárias que estão à frente, que têm que estar inteiradas, que tem que ter também um aspecto psicológico, né? Eu já até está enrolando a língua já. Porque, às vezes, as pessoas vêm para o sindicato, mas elas já vêm armadas, né? Elas já vêm já com um problema grande e elas já querem chegar e ter uma solução assim imediata, né? É como a mania que a gente tem de comentar dentro da cadeia, né? A gente já quer chegar cobrando, né? E essas servidoras têm uma paciência imensa. Elas recebem esse pessoal, elas acalmam as situações, elas explicam e encaminham as demandas, né, desses trabalhadores para os outros diretores ou para o departamento jurídico, tesouraria, né? Então, essas pessoas elas têm um impacto importantíssimo, né? A nossa funcionária mais antiga, né, que já é um patrimônio do Sindicop, né, que é a Marina, ela já é psicóloga, sindicalista, secretária, praticamente tudo, né? Então, a gente também tem esses funcionários como uma peça importantíssima, né? Aí, os outros setores também são importantes, o jurídico, os setores de saúde, né? Nós temos aí a Maria Alice também, que a diretora de saúde está sempre aí correndo atrás das questões do IANSP, junto com o Romacho, né? Então, praticamente tudo é importante, né? Até o departamento jornalístico também, Rádio Sindicop, os jornalistas, né? São peças importantes, né? Mas o que é mais importante que tudo, né? No Sindicop não tem. Tudo é importante. Tudo é relevante, né? Todo filiado é importante, né? Toda pessoa humana é importante.
não importa a raça, credo, cor, né? E outras diferenças que a sociedade se coloca aí. Então, todos são importantes, inclusive até seu Brito, né, que é uma peça importantíssima também, participou com a gente aí nas lutas por diversas vezes, né? E seu Brito sempre me perguntava toda semana, né? Quando é que vai acabar com o confisco dos aposentados, né? Toda semana o seu Brito me perguntava e eu atualizava ele da nossa luta aí. E graças a Deus, esse mês, né, por causa de uma luta aí desde 2019, o confisco dos aposentados e pensionistas acabou, né? O pessoal não dá a devida importância desse fato, mas esse mês alguns aposentados e quer dizer, a maioria, né, dos aposentados e pensionistas puderam respirar um pouco mais, com um pouco mais de dinheiro na sua conta, né, para pagar as suas despesas aí. Também importantíssimo uma luta que foi o descongelamento do tempo, né, Vitor? Do período da pandemia. As pessoas não dão devido valor, mas muita gente tem os seus direitos aí atualizados, né, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, né? Porque foi uma luta que começou também lá em 2009, no Distrito Federal. Nós conseguimos aí um deputado que abraçou a ideia, levou isso para o Congresso aprovou, e tanto nós, servidores da segurança pública e da saúde, tiveram o seu tempo descongelado aí. Foi importante, isso mexeu com a vida financeira e também a vida do trabalhador de uma forma assim, muito grande, né? As pessoas não dão devido valor porque para elas chega automático, mas para quem participou da luta, viu a dificuldade, sabe a dificuldade de lutar contra um sistema político, né? Um sistema político que agora é neoliberal, então é muito difícil, né? A luta não é só chegar num deputado ou chegar no governo e falar, eu quero isso aqui amanhã, eu tenho direito disso. Não é assim que funciona. Por trás da política existem muitos interesses, né? Interesses aí muito maiores do que qualquer sindicato, mas que a união, o trabalho, a dedicação, pautar no conhecimento é uma coisa importante, né? Pautar naquilo que nós podemos fazer e aquilo que é utopia também é importante para a gente levar isso para a luta sindical. Não adianta um sindicato chegar para o filiado e prometer uma utopia, né? Um paraíso depois da porta. Isso não existe, né? O Sindicop sempre ele fala aquilo que é a realidade. A gente não mente para o filiado e não promete aquilo que não se pode cumprir, né? Mas a luta é essa aí, né? Não tem muita receita, né? É só dedicação, luta. E, como o Gilson comentou, isso para nós, diretores, isso atravessa até a linha da razoabilidade, porque a gente começa a viver isso 24 horas por dia. Aí nós acabamos perdendo tempo de vida pessoal, nossa família é totalmente impactada com esse nosso trabalho, e às vezes a gente está 3 horas da manhã, está conversando com o filiado no WhatsApp, porque são coisas importantes que acontecem a todo momento, né? Então, não sei se eu chego no aniversário de 50 anos do Sindicop, mas se estiver lá, com certeza estaremos na luta também. Ai, vamos torcer para todo mundo chegar, né? o Gilson, o Neves falando aí dessa questão da luta, né? Seria tão mais simples, né? Se fosse só ir na Assembleia Legislativa ou ir lá no governo, fazer uma reunião, cobrar e beleza, né? As coisas vêm, mas a gente sabe que não é bem assim. Até por isso, o Sindicop tem um departamento jurídico, mandando um abraço, né, para todo o pessoal do departamento jurídico, que, aliás, né, estão sempre participando aqui com a gente, viu? No Revista Nacional, desde o início da rádio, né? Um abraço para todos eles. Não vou falar nome aqui porque eu vou esquecer alguém, né? Mas todo o departamento jurídico do Sindicop sempre participando, trazendo orientações, temas importantes, esclarecendo, não fugindo da raia nunca, né? Temas aí de grande relevância, não é mesmo? Nós já fizemos programas aqui com o Dr. José Marques, com todo mundo, né?
Por isso, o Sindicop mantém, né, esse departamento jurídico forte, não é, ingressando com ações e sempre trazendo novidades, né, sempre buscando. Muitas vezes, até o próprio servidor acaba não sabendo que tem direito a um direito, né? O Sindicop vai lá, propõe uma ação, sempre sem nunca prometer absolutamente nada, né, Gilson? Mas entrando ali com uma ação, propondo, cobrando, exigindo, indo nas unidades prisionais, que a gente sabe que o departamento jurídico vai, faz essas visitas junto com os diretores. A gente fala aqui na rádio direto e coloca no site também. Então, esse também é um outro lado, né, Gilson? Porque muitas vezes há direitos, né, que são tirados dos servidores e que não há outra forma de reconquistar se não for através de se propor aí, através do meio jurídico, né, presidente? Daí a importância, né, da gente valorizar, né, valorizar todo mundo, como disse o Neves, mas há questões que tem que judicializar, não é mesmo? Que seria mais fácil não fazendo isso, mas não tem jeito, né, presidente? Tem que ser por aí, né? Com certeza, né? Igual eu falei do Lei 500, um exemplo muito, muito forte isso, né? Porque no comecinho meu aqui, eu conheci um colega do IPA que ele era um cargo que hoje em dia não existe mais. Ele fez um concurso, era tipo um oficial administrativo, né? E aí ele trabalhou um tempo numa delegacia, emprestado, depois ele voltou para o sistema. E como oficial administrativo e Lei 500, ele não tinha nunca pleiteado a licença-prêmio. E aí a gente pegou e orientou ele a que fizesse isso, né? E na época ele ganhou 4 blocos de licença-prêmio. Isso, Carlos, não é só a questão de você gozar em descanso. Isso é dinheiro. E o governo, ele trabalha para nos lesar. Aí você vai judicializar uma situação que você entende que é seu direito e fica ali no judiciário demandando anos. Aí você ganha. O judiciário reconhece que o governo está te pagando errado. Antes do governo Dória, você tinha ali uma requisição de pequeno valor que o governo pagava R$30 mil. Se você ingressou com uma ação, ganhou, reconheceu o direito, e aí o judiciário fala, o Carlos Vitro tem 200 mil para receber. Você recebia 30, ou virava precatório. Aí você vai lá e abre mão do valor que você teria para receber e recebia 30. Aí vem o João Dória e altera a lei e passa o pequeno valor para 12 mil. Se o Carlos Vitro entrou na justiça porque tinha 200 mil para receber, se ele quiser receber esse pequeno valor, agora, urgente, 12 mil. E o Estado, ele faz isso muito. Ou seja, o Estado, ele é o maior litigante de má-fé que abarrota o judiciário. Porque a luta jurídica é mais uma das formas de luta do servidor, né? Porque você vai lá, faz a negociação política, pede o aumento, pede o IPI, pede a contratação de servidor. Isso é uma luta política. Você vai ali na negociação. Mas nem sempre as conquistas elas vêm da luta política, porque a gente sabe da dificuldade, né? Consegue? Consegue. Às vezes demora anos, mas você também consegue. E as pessoas não entendem. Aí você quer que se cumpra a data base do mês de março. O governo, se ele não tiver orçamento, ele não vai dar reajuste. Ou ele alega que ele não tem orçamento, ele alega as dificuldades administrativas, e essa negociação ela é difícil. Mas aí tem essas situações que você falou. De repente, a gente vai garantir o nosso direito através de ações jurídicas, né? Judiciais. Mas também tem um fato muito importante, né? O direito não socorre quem dorme. Porque tem situações que nós conseguimos fazer até uma ação coletiva, né? E representa todo o sócio.
Mas tem situações que a pessoa, o filiado ou o servidor que não é filiado a ninguém, ele vai ter que ir atrás de um advogado e judicializar o que ele entende que ele tem de direito que está sendo lesado. Então, aí você vê que, por mais que tenha aqui o sindicato, que tenha pessoas intencionadas em ajudar, e eu falo a judicialização, dei um exemplo de dinheiro, Carlos, mas são N possibilidades, né? A gente tem ação aqui de mãe que conseguiu a redução de jornada porque o filho ele é especial. Você tem aqui a transferência humanitária, que são direitos que a gente reconhece que o Estado ele poderia ser mais flexível com o servidor, né? Poderia ter mais essa empatia, a vontade de ajudar, de não ter esse estresse, o trauma, mas não é assim, né? E muitas das vezes, algum tipo de doença até que o colega tenha, mas que não é aquela doença da quebradura, do que sai o sangue, e que às vezes até próprios colegas de trabalho fazem brincadeira, mas a pessoa está doente. E você não vê assim, um engajamento efetivo do Estado, porque você tem coordenadorias de saúde, né? No sentido de querer ajudar aquele ser humano, aquele servidor. Então, o que a gente vê muito na administração, na maioria das vezes, é essa imposição de algum dever, mesmo sem avaliar se aquela pessoa ela está com saúde, se ela tem condições de estar fazendo, e que não seja só uma nada. E aí é onde que também você acaba que judicializa em algumas situações aí, né? Para ver se dá ali uma tranquilidade, uma paz de espírito para a pessoa, porque as pessoas têm problema, né? E você trabalhar no sistema penitenciário também não é fácil, né? Você tem aí um preso que é condenado a 30 anos, que na maioria das vezes ele não vai tirar os 30 anos. Mas o servidor ele tem que estar lá, mesmo que 12 por 36, aposentar ali. Acaba que ele sofre os mesmos efeitos de pai, que também, além do psicólogo, a gente entende que, além do jurídico, entende que os psicólogos também podem aí auxiliar tanto o filiado quanto seus familiares, porque as questões acabam que ultrapassam o trabalho e vai para sua casa, para sua família, né? E são muitos os casos, não é pouca coisa, não. Realmente né? Nós já fizemos vários programas aqui falando, inclusive, de saúde mental, não é? Sexta-feira trouxemos a Silvia aqui, né? Junto com o Carlos Neves, falamos bastante sobre essa situação, a gente vê o quanto é fundamental, né? Outra coisa importante que eu quero trazer aqui, quero lembrar para você, meu amigo, minha amiga afiliada, que acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso aplicativo, que também não posso deixar de falar das dezenas e dezenas de benefícios que o Sindicop oferece para você, né, filiado, filiada, para o seu cônjuge, sua cônjuge e para também os seus dependentes, que são os convênios Sindicop, viu? Olha, sindicop.org.br, acesse a aba lá, convênios. Gente, não perca dinheiro, eu falo isso aqui na Rádio Sindicop todo dia, não perca dinheiro. Por que não perca dinheiro, Carlos? Porque os convênios Sindicop, gente, propõem, apresentam para vocês, dá descontos, e grandes descontos, viu? Não são qualquer coisa, não. Descontos, assim, especiais, preparados especialmente para você. Às vezes, você precisa de alguma coisa, você vai colocar o filho na universidade. Ai, chegou a época, né? Educação, a gente sabe como que é difícil. Aí você fala, puxa vida, mas está muito caro a universidade, está demais.
Você não conhece os descontos, gente. O Sindicop, olha só para atiçar um pouquinho aí a lombriga, né? Vou falar aqui, ó. O Noeste, Toledo, Anhanguera, só por aí, você tem noção de quantos cursos tem disponíveis para você? Graduação, pós-graduação, ensino à distância. Olha, tem mecânico, tem farmácia, tem barbeiro, tem cabeleireiro, tem tudo que você puder imaginar. Eu não consigo nem falar aqui. Mas é muito bacana você ficar atento no site do sindicop.org.br, fazer uma visitinha nos convênios e aproveitar, gente. Aproveite. E tem mais, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Você pode sugerir para a gente também convênios, né? De repente você tem uma ideia e fala assim: olha, poderia ter um convênio, procura aí na sua sede, aí a subsede, ou mantém contato com o Sindicop, fala, poderiam fazer um convênio assim, a gente vai atrás. Tem o clube de férias, olha só, hein? Você pegou aquelas férias, está chegando as suas férias? Ai, 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 clube de férias. Nós fizemos uma entrevista aqui com o nosso amigo, foi muito legal, foi muito bacana. Então, minha gente, é tudo isso, né? Quando a gente fala luta aqui no Sindicop, a gente também está falando isso, né? Uma luta para poder aliviar um pouquinho aí, né? O seu bolso e trazer para você aí esses momentos que são tão importantes com a família, não é? Beleza, hein, Carlos Neves? Vale a pena, né, Neves? Você que participa da gente aqui com o quadro Nossa Parceria, muito importante essa questão aí e outras também, né, Carlos Neves? Com certeza. E a intenção dos convênios do Sindicop é realmente que a pessoa tenha aí, que possa usufruir aí de algum benefício pagando menos, né? Por exemplo, hoje a pessoa paga uma mensalidade de R$50, mas vai para a UniOeste e consegue um desconto de 30% da mensalidade, né? Até 30%. De repente, o filho vai ingressar numa faculdade que praticamente é R$1.500, consegue 30% de desconto, né, Vítor? Você vê o tamanho do benefício que a pessoa tem, né? Tem filiados nossos que pagam aí a mensalidade de R$50 e consegue R$700 de desconto em faculdade para os filhos, né? Então, é um benefício que, se a pessoa colocar na ponta do lápis, ela está ganhando em muito, né? Aí, na questão também de lazer, além dos outros convênios, tem o clube de férias e também o Gilson conseguiu fechar com a Fer Comerciários e agora nós vamos ter também disponível a unidade de lazer de Praia Grande e também de Avaré, da Fer Comerciários, né? E provavelmente daqui a 2 semanas a gente já lança aí o convênio para o pessoal poder utilizar. Tá? Só está terminando os detalhezinhos aí para se fazer as reservas, né? E depois tem farmácia, tem plano de saúde e muitos outros, né? Quem quer economizar, só dá uma procurada. Se não tiver no site aquilo que está procurando, pode ligar no Sindicop, no 997-48-7006, e lá o pessoal informa os convênios que tem e a forma de utilização, né? E mais ainda que o Sindicop oferece, como você mesmo disse, é a questão também do auxílio psicológico, né? Hoje o Sindicop só na sede tem 2 psicólogas para fazer o atendimento. A Vânia, que faz o atendimento, que ela trabalha hoje em home office, ela faz o atendimento virtual. E ela não tem agenda para os próximos 2 meses, para você ver a quantidade de procura, né, que tem. Agora também, no Sindicop, nós temos aí mais uma psicóloga também, que a agenda dela, praticamente para o mês de fevereiro, início do mês que vem, já está ocupada também, né? Então, tem muita procura, e quanto mais as pessoas procurarem, a gente pode expandir mais atendimentos, né? E incrível, né, Vítor? A questão psicológica ela é muito grande, né? Dentro do sistema penitenciário, os servidores eles sofrem muito com essa questão psicológica. E como o Gilson disse, isso também acaba levando para dentro de casa
né, problemas também para ir para o cônjuge e para os filhos, né? E interessante que nós só estamos falando daquilo que nós temos conhecimento. Tem as pessoas que não procuram esse auxílio e tem muita gente que acha que ele não tem problema nenhum. Então, o problema pode ser maior ainda, né? Então, atender e auxiliar é a primeira coisa que a gente tenta fazer, né? E, como você disse, tem alguma demanda, é só nos procurar. Manda aí o WhatsApp, liga na sede, tenta conversar com a gente, que a gente vai correr atrás de outros convênios aí para oferecer. É isso aí, eu acho que é isso, né, presidente? Para a gente. Só um adendo. E o Sindicop também tem aí uma assistência funeral também, né? Para o titular, né? Para o cônjuge e filhos também, até 18 anos. A cobertura é de 3.500 para o titular, para o cônjuge e seus dependentes aí. E também, em caso de acidente de trabalho que tenha aí problemas físicos, né, parcial ou total, ainda tem 4.000 ainda, que é o valor de cobertura. Então, se precisar desse auxílio, entrar em contato com o Sindicop, e o Sindicop indica como deve fazer aí a forma de reembolso, né? O nosso parceiro, né, Mag Seguros, né? Mag Seguros aí também, né, que chegou aí no Sindicop, e vale sempre lembrar, às vezes a pessoa fica assim até na dúvida, né, falando, nossa, mas o Sindicop tem essa, né? Encontrei outro dia um AEVP, né, policial penal AEVP no supermercado, e aí eu comentei com ele, né, da Mag Seguros, porque ele falou que tinha visto na rádio, né? Eu não tinha entendido muito bem. Eu falei, não, é totalmente grátis mesmo, viu? Você fica tranquilo. Ele falou, mas eu não preciso fazer meu cadastro, não preciso ligar lá no Sindicop. Eu falei, não, você é filiado já há bastante tempo. Ele até filiou recentemente, há 2 anos atrás aí. Inclusive, a gente falava de universidade por causa disso, né? O filho foi para a universidade e precisou aí, ele fez a filiação no Sindicop e conseguiu um desconto aqui na Unoeste, né, em Presidente Prudente. O filho está estudando para ser dentista, né, fazendo odonto, e o cara assim falou assim que teve um desconto muito bacana, muito bom, né? E aí eu falei da Mag Seguros, né, que é totalmente aí grátis, né, para os filiados. O cara falou, caramba, olha, mesmo porque ele falou assim, olha, realmente o Sindicop está de parabéns, viu? Está de parabéns mesmo. Mas é isso, né, presidente? O importante é fazer isso, né? Prestar contas, não é mesmo, aos filiados, né? Fazer o melhor para os filiados e lutar aí da melhor maneira possível, né? Tem uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, gente, que eu sei que muitas vezes, o Gilson, o Neves, os diretores do Sindicop, às vezes eles não falam, mas olha, deixa eu dizer uma coisa que a gente precisa valorizar, gente, dos diretores. A gente produz as reportagens aqui para o site do Sindicop, não é mesmo? Aí a gente está sempre prestando atenção nas atitudes, né, dos diretores. E eu vejo, gente, os diretores não medem esforços, sabe para quê? Para fazer viagens, para ir atrás, correr atrás das lutas da categoria. A gente tem que valorizar isso, porque pensa numa coisa, será que é fácil, muitas vezes, você deixar a família, né? Para ir, por exemplo, pegar um carro e ir lá para Brasília. Você vai para Brasília, às vezes você vai na segunda-feira, na terça-feira, você vai ficar quarta, quinta, você vai voltar na sexta. Olha, não é fácil, né? Realmente não é fácil. Aí você vai para São Paulo, o Sindicop participou ano passado do acampamento, já participou de tantas lutas. Então eu sei que às vezes eles não gostam de falar, não querem falar, porque dá-se a impressão, né, que eles estão querendo aparecer. Nada disso, gente. Então, eu me sinto muito livre para falar isso e para valorizar, viu? Valorizar, porque não é só Brasília e não é só São Paulo, não. Os diretores do Sindicop, das subsedes, não é mesmo? Fazem visitas nas unidades prisionais, levam os advogados,
Semana passada mesmo, nós colocamos reportagem aqui no site. Então, gente, o que eu estou falando aqui? Não estou falando nem de dinheiro, não estou falando nada disso, eu estou falando do tempo, né? Que tem um valor precioso e que os diretores do Sindicop, ao longo desses 33 anos, não só esses que estão aqui agora, mas os que estão lá atrás, desde o início da fundação, que como o Gilson bem lembrou aí, né, muitas vezes não tinha verba, não tinha condição, quanto esforço, quanta luta, quanto sacrifício, não é mesmo? Quantas dificuldades, quantas pressões sentiram dos governos, de políticos, de diretores de unidade, de secretários da administração penitenciária, quanta dor, quanto sofrimento, quanta perseguição esse povo já sofreu. Hoje, mudou? Sim, é um pouco diferente, mas continua tudo isso. Então, eu quero aplaudir hoje aqui, em nome de toda a categoria, em nome de toda a sociedade, viu? Aplaudir vocês, porque vocês não têm preguiça, vocês não têm medo, vocês encaram de frente e tudo isso, sabe, em benefício de toda a categoria. Então vocês estão de parabéns. Que a sociedade aprenda a valorizar muito mais a carreira e a vida do policial penal. Porque se hoje a sociedade pode dormir tranquila, claro, é pelo trabalho também das nossas polícias. Entre essas polícias, a polícia penal, que é quem está lá dentro das unidades prisionais, sejam nas muralhas ou sejam ali dentro dos raios, mantendo a segurança para que todos possam dormir em paz. Então, parabéns pela profissão de vocês. Parabéns pelo trabalho do Sindicop, parabéns pela luta e parabéns porque vocês nunca mediram esforços para fazer essas lutas e defender a categoria, viu, presidente Gilson? Parabéns mesmo. Obrigado, Carlos. Assim, até muito bom a gente ter esse reconhecimento, né? Porque não é praxe você ver isso, infelizmente. Embora tenha aí entre a categoria, quando a gente está nas unidades, ou mesmo nas mensagens, alguns colegas aí que reconhecem e falam, né? Porque não é fácil. A crítica sempre é mais fácil você ter, ela chega muito mais, né? A crítica mesmo de quem não conhece, às vezes não é nem filiado, não participa, mas se beneficia também. Porque a hora que o sindicato conquista alguma coisa para a categoria, mesmo os que não são filiados, muitas das vezes se beneficiam. E, então, a gente, nesses 33 anos aqui, que vai ser completado agora dia 15, eu quero parabenizar o pessoal que é filiado, que acredita, que em algum momento já foi, que participou de alguma luta junto, né, nas viagens, e quem já foi, ele sabe o que é você estar na estrada, isso que você falou, né? Todas essas dificuldades, né? O risco da estrada, colegas que perderam a vida acreditando no ideal, essa ideologia da luta, de fazer, se reconhecer, ser valorizado. Então, a gente quer parabenizar todos que acreditam no sindicato, que acreditam no Sindicop, que são filiados e que, junto com nós, né, faz parte dessa história aí, ou nós, junto com todos esses, fazemos parte dessa história dos 33 anos do Sindicop. Eu acho que é isso. Muito obrigado pelo esse programa de hoje, pela participação, Carlos Neves. E a gente continua aqui buscando, né, ainda sonhando com dias melhores, com uma valorização, um novo governo começando. A luta continua. Ô Gilson, só para a gente finalizar aqui, antes de eu passar a palavra para o Neves, os 13 anos serão completados no dia 15, né? Algum evento aí, algum acontecimento? 33 anos, Carlos. 13... 33. já estamos na maioridade já.
Mas vai ter um café da manhã, assim, porque a gente ia só fazer mesmo essa material de marketing, coisa e tal. A gente estava pensando em fazer alguma coisa maior mais para frente, mas vai ter um café da manhã aqui na sede, né? E vai ter, assim, projetado durante o mês e o ano, sorteios para os sócios, né? Inclusive, a gente pretende esse ano começar uma coisa que nós ainda não tínhamos, que era presentear os filiados, né? No mês de aniversário. Então, a gente, durante o ano, pretende fazer aí alguns sorteios de brindes. A rádio é um instrumento muito importante para isso, né? O pessoal que queira participar, que queira ganhar um brinde aqui do sindicato, se estiver participando na rádio, a gente entende que seria uma oportunidade mais fácil, por exemplo, de estar ganhando uma camiseta da Polícia Penal, uma mochila, alguns brindes que a gente tem em mente, e de repente ainda vem mais novidade aí, Carlos. A gente só precisa viabilizar. Legal, bacana. Carlos Neves, pois não, meu amigo, também aí finalizando a sua participação, muito obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer, Vítor. É importantíssimo a gente lembrar, né, do quanto tempo a gente existe, né? Essas datas a gente não pode deixar passar em branco, porque existir já é muito difícil, né? Ainda mais num ramo de luta igual o nosso, né? Eu só tenho a agradecer aí a todos os diretores que iniciaram o Sindicop lá no início e todos que mantiveram o Sindicop em pé, né, com todas as dificuldades, todos os funcionários que estiveram conosco também e que estão ainda, e que, mesmo com todas as dificuldades, está todo mundo trabalhando em prol de um único objetivo, que é o bem-estar do trabalhador, garantir os seus direitos, a sua saúde, né, e que tenha principalmente dignidade, que é uma coisa que nem a sociedade nem o governo nos oferece, né? Então, a gente tem que lutar pelo aquilo que é nosso, né? A palavra que o Gilson usou, esperança, né, é uma coisa que nós temos que perseguir todo dia, né? E acreditar que sem o Sindicop, sem os sindicatos, não vai ter esperança para o futuro. Talvez não exista nem emprego para uma categoria, né? Mas o que mantém tudo existindo hoje são as lutas sindicais, são os sindicatos, são as instituições que lutam pelo trabalhador. Então, não se enganem por aqueles que falam mal, que tentam prejudicar a luta, que tentam dizer que não precisa de um pessoal lutando por você, porque o patrão e o empregado conseguem resolver o problema. É praticamente entregar o cordeirinho para o lobo, né? Hoje nós temos aí o lobo tentando cuidar do cordeiro, né? E não é isso que a gente entende, não é isso que a gente vê. A gente precisa mesmo de esperança, de fé, mas também acreditar que tem pessoas que são necessárias para que a gente cresça, que a gente evolua, e tenha quem bater no governo, tenha quem bater em qualquer instituição, né, independente de quem seja. Pode ser governo estadual, governo federal, pode ser qualquer um. Mexeu com o trabalhador, mexeu com seus direitos, está mexendo com o Sindicop. Então, obrigado a todos, obrigado pelo seu trabalho, Vítor, obrigado por todo o trabalho de todos os diretores do Sindicop e principalmente o filiado, que é aquele que tem fé no que a gente faz, que confia em tudo que a gente luta e que confia que nós estamos aqui para fazer um bom serviço, que nós estamos aqui para garantir os seus direitos, né? O que seria da categoria sem o Sindicop hoje? É a pergunta que eu deixo para vocês. Exatamente. Tá aí, gente, 10h19. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Muitos anos.
aniversário, feliz aniversário. Nesta data tão querida, hoje é o seu dia, curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os seus sonhos tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude. Só o Deus que interessa, o resto não tem pressa. Seja sempre assim.